E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 20. Evangelho de Mateus, capítulo 15, do verso 1 ao verso 20. Vamos continuar caminhando pelo Evangelho de Mateus. Já fazem 2 semanas que a gente está caminhando nesse Evangelho, passamos pelo Sermão do Monte, e agora nós vamos encontrar Jesus confrontando aqueles que eram contrário à pregação que Jesus estava trazendo. E esse texto vai falar muito aos nossos corações. Todos encontraram, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 15, nós vamos do verso 1 ao verso 20. Quantos encontraram, digam amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então, alguns fariseus e mestres da lei que haviam chegado a Jerusalém foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos antes de comer. Jesus respondeu: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe deverá ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim, já dediquei a Deus como oferta. Certamente não precisa honrar o seu pai. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca. Isso sim o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: o senhor sabe que os fariseus encontraram motivo de tropeço quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixe-nos, eles são guias de cegos. Se um cego guia outro cego, cairão ambos em um buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos essa parábola. Vocês ainda não entenderam? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E é isso o que contamina o homem, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos e os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Oremos. Pai de amor, Pai de misericórdia, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e queremos aprender com ela, Pai. Que nessa noite, Senhor, a Tua palavra encontre, Senhor, refúgio, Senhor, nos corações nessa noite. Nos ajuda, Senhor, a entendermos, ó Senhor, a Te servirmos não por aquilo que é tradição, mas por aquilo que é a Tua palavra. No nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor, que o Senhor tire de nós, Senhor Deus, qualquer hipocrisia, meu Pai. Quantas vezes nós queremos nos justificar diante dos irmãos e muitas vezes até diante de Ti, Senhor Deus, porque não fazemos a Tua vontade. Então, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos guie nessa mensagem, nessa noite, e que o Senhor fale aos nossos corações, em o nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, que no capítulo 15 de Mateus, nós encontramos Jesus em um conflito com os seus inimigos, mas ele não estava preocupado com o perigo de enfrentar esses mestres da lei, esses fariseus. Jesus estava preocupado
em ensinar a verdade. E a forma de ensinar a verdade aos escribas e fariseus era revelando a hipocrisia que estava em seus corações. E este acontecimento dramático, ele envolve 3 pedidos e 3 respostas. Nós vamos ver isso nesse texto, né? Para entendermos melhor um pouquinho do contexto histórico, né? No nosso contexto desse texto, Jesus está no auge do seu ministério ali na Galileia, falando para uma multidão, né? Os escribas e os fariseus que vieram de Jerusalém, né? Não para prender, mas para vigiar, para acusar, para desacreditar Jesus, para afrontar Jesus, né? E segundo o Eri Wesby, esse confronto não é sobre higiene ou etiqueta, mas é sobre autoridade espiritual. Jesus vai ensinar sobre isso. Os mestres da lei, os fariseus, interpelaram Jesus e perguntou por que os discípulos de Jesus não obedeciam à tradição dos anciãos. Os fariseus davam mais peso à tradição oral, né, que era a tradição dos anciões, do que a palavra escrita do Senhor. Lavar as mãos ali não era uma questão de saúde, mas uma questão de purificação espiritual. Para eles, alguém podia ter o coração orgulhoso, né, ser ganancioso, ser imoral, mas se cumprisse o ritual, era considerado puro. Então, é algo que também nos nossos dias não é incomum de encontrarmos, né? Pessoas que, de fato, não têm seu coração purificado, não têm boas intenções no seu coração, mas acham porque mantêm uma tradição, né, podem viver uma vida espiritual. E aqui, Jesus expõe o grande perigo, que é uma religião que parece santa por fora, mas ela está morta por dentro. É uma reflexão que nós precisamos fazer essa noite sobre a vida de cada um de nós. A gente não tem que apontar para ninguém, não tem que buscar isso na vida de ninguém, mas refletirmos sobre a nossa vida. Às vezes vivemos uma religião morta, mas não vivemos esse relacionamento verdadeiro com o nosso Deus. Então, a gente vai ver aqui 3 pedidos e 3 respostas. O primeiro pedido, né, é aos escribas e fariseus. A gente vai ver do verso 2 ao verso 9. Porque os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? É a primeira pergunta, né? Pois eles não lavam as mãos antes de comer. Mas Jesus respondeu: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim, já dediquei a Deus como oferta, certamente não precisa honrar o seu pai. E assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. E Jesus é enfático: hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, e os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados pelos homens. E o que nós vemos aqui é uma religião que honra a Deus com os seus lábios, mas o coração o rejeita. Então é disso que a gente vai falar nessa noite, sobre os nossos corações. Como está o seu coração em relação a Deus? Como anda o seu relacionamento e o que verdadeiramente sai do seu coração? A gente vai ver aqui que Jesus respondeu aquela acusação com outra pergunta: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por conta da tradição de vocês? E aqui a gente vai ver um ensinamento central de Jesus Cristo nessa palavra. Aqueles homens, eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam as Escrituras, mas simplesmente não obedeciam. Eles criaram leis e preceitos
que eram mais exigidos do que a palavra de Deus nos traz. Eles criaram um sistema religioso para justificar o pecado. E aqui Jesus vai trazer, né, um exemplo falando sobre o corban. O que era o corban? Se eu tenho um bem ou se eu tenho dinheiro e alguém precisa e eu não quero fazer, eu não quero dar, eu não quero compartilhar, eu posso dizer, isso que você está me pedindo é corban. E a palavra hebraica para corban quer dizer um presente, né? E Jesus vai fazer algo aqui muito sério. Se seu pai ou sua mãe precisar da sua ajuda, o que você faz? Ninguém faz nada? Ajuda, né? Se seu pai ou sua mãe precisa de ajuda, o que é que você faz? Mas o que estava acontecendo, e Jesus vai ser enfático. A palavra de Deus diz: honra o teu pai e a tua mãe. Mas existia um preceito criado pelos homens, que ele dizia assim: se você dedicar a Deus, aquilo você não pode dar mais a ninguém. Então, Jesus vai ser muito enfático em pegar algo que talvez nenhum de nós faríamos. Se meu pai ou a minha mãe precisa de alguma coisa, né? Eu não vou negar. Mas Jesus está dizendo, mas vocês dizem assim, né? Isso que você está me pedindo é corban, é um presente que foi dado a Deus. Isso, Jesus vai ser duro nesse texto. Mas eram muitas outras coisas, né, que eles usavam isso como resposta. Quem tem uma moto bonita? Elvis, né, Elvis? Tem uma moto bonita, né? Aí o seu irmão chega, Elvis, me empresta a tua moto. Aí, não dá, minha moto é corban, é um presente de Deus. Eu não posso fazer isso. E aí, como é que você vai se sentir diante disso? Né? E era isso que eles faziam, eles usavam um preceito dos anciãos que ia de encontro à própria palavra, né? E para deixar isso muito claro, Jesus vai citar Isaías, capítulo 29, o versículo 13, né, que a gente viu nos versículos 8 e 9. Esse povo, né, ele declara que me ama, eles abrem a boca e adoram e dizem que me amam, mas o coração está longe de mim. E Jesus aqui vai chamar o entendimento toda aquela multidão que o ouvia. Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Infelizmente, irmãos, nós também vivemos isso no nosso tempo. Muitas igrejas, muitas religiões, né, ensinam o que querem. Nós vemos igrejas que criam situações que isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Quando eu estava lá em Poção, eu vi alguns absurdos, eu acho que aqui também acontece. Né? Naquele período da Copa do Mundo, né, os meninos parecem dar uma febre de futebol. Né? Todo mundo quer jogar futebol. E tinha uns meninos de uma igreja lá que deram escapada e foram jogar futebol. Alguém levou o assunto para o pastor. Mas não teve colher de chá. Entrou tudinho em disciplina. Eu disse, aonde na Bíblia, né, tem algo que vai trazer isso para a gente? Nós vamos olhar por nosso tempo, tem muita coisa que acontece no nosso tempo que não está na palavra de Deus, mas nós temos ensinamentos que vão nos mostrar por quanto tempo a televisão foi demonizada, né? Mas hoje as igrejas têm canais de televisão, né? Então, não é o objeto, é aquilo que a gente vê. A gente pode escolher o que a gente vê ou o que a gente não vê. Então, como nós consagramos a nossa vida, como nós consagramos o nosso lar, depende do entendimento que nós temos do quanto o nosso Deus precisa ser honrado. E Jesus vai dizer, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Né? Aquilo que nós fazemos honra ao Senhor.
aquilo que nós temos nos nossos lares honra o Senhor. A forma como nós usamos aquilo que Deus nos abençoa honra o Senhor. Isso é para o nosso dia a dia, todos os dias na nossa vida. Para pensar, não é? E quando eu trago esse texto e prego para você, eu preguei primeiro para mim. Né? Eu disse, tem coisas que eu preciso melhorar. Porque eu preciso honrar a Deus com minha vida. Quando o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Isso é honrar a Deus. O comentarista Will Wesby, ele vai dizer que a tradição pode ser uma ferramenta, mas nunca pode substituir a verdade. Por quê? Porque no nosso meio batista nós também temos tradições. Temos tradições, né, dentro das nossas igrejas. E isso não é pecado, mas as nossas tradições não podem transgredir a palavra de Deus. Aquilo que a gente tem como tradição não pode ser maior do que aquilo que as Escrituras nos ensinam. E é muito fácil a gente perceber isso. Cadê os casados? Estão aonde? Os casados. Tem uma aliança no dedo? Levanta aí. Olha aí. Tem uma aliança no dedo, não tem? O que é que essa aliança está dizendo? Hein? É que você é comprometido, né? Essa aliança está dizendo que você ama alguém, que o seu coração pertence a alguém e o coração de alguém lhe pertence. Mas quando nós olhamos para esse texto, né? É como aquela pessoa que tem uma aliança no dedo, mas não ama o seu cônjuge. Percebe? Você tem um compromisso com essa pessoa e está ali um símbolo de que você tem esse compromisso. Mas isso aqui não está validando de muita coisa porque você não ama o seu cônjuge. O símbolo permanece, mas o relacionamento já está morto. Quantos casais vivem de aparência? Quantos casais o amor já não está mais dentro dos seus lares? Quantos casais, os filhos não percebem mais o carinho do marido com a esposa? Quantas famílias estão vivendo de aparência? No passado, né, existiam muitas famílias na igreja que por conta da igreja, por conta da religião, viviam juntos. E muitas vezes dormiam em quartos separados, não era nem em camas separadas, em quartos separados. E os filhos estavam vendo aquilo. Que testemunho é esse? Honra o Senhor com os lábios, mas as atitudes não mostram isso. Então, a aliança que eu tenho no dedo tem que fazer sentido. Quando eu coloquei essa aliança no meu dedo, eu disse que eu amaria minha esposa, que honraria ela, que seria fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Até quando? Até o amor acabar. Até que a morte os separe. Honrar a Deus é isso. Não é somente dizer que é crente e botar uma Bíblia debaixo do braço. É honrar a Deus com tudo aquilo que a gente é e com tudo aquilo que a gente faz, com tudo aquilo que a gente tem. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, lembra de Samuel, a casa de Jessé, indo buscar aquele que seria o ungido do Senhor, o novo rei de Israel. E o texto diz assim, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então pode ter certeza, irmãos, a sua aparência não engana ninguém. Deus conhece o seu coração. E Jesus disse que não há nada escondido que não venha aparecer e nada encoberto que não venha a ser revelado. Um dia a casa cai. Um dia a casa cai. Então, por que viver assim? Por que não amar de verdade? Por que não lutar com as dificuldades que tem? Se você tem dificuldade, busque ajuda, mas não viva de aparência, porque os seus filhos estão vendo. A sua família está vendo e você é crente e você está dando mau testemunho. Se está com dificuldade, por que não buscar ajuda? Por que não abrir o coração a dizer, não vou abrir a minha vida para ninguém. Irmãos, não é desse jeito, não. Tem aquela história, né, que diz, briga de marido e mulher,
Às vezes a gente tem que meter a colher para poder ajudar, né? De repente você tem um vizinho que eles estão brigando o tempo todo. De repente você pode impedir um feminicídio. Já pensou nisso? Bota lá a colher, mas uma colher abençoada por Deus, uma colher ungida pelo Senhor, uma colher de bênção na vida do seu vizinho, na vida do seu familiar, do seu amigo. Estamos vivendo esse tempo em que os casais vivem num conflito terrível e nós, como crentes em Cristo Jesus, podemos fazer alguma coisa. Não é só dizer que é crente, é sermos crentes de verdade e fazermos diferença na vida dos nossos irmãos. Romanos capítulo 10, versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer: pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o zelo não se baseia no conhecimento. Às vezes o zelo por Deus se baseia na tradição. Porque eu aprendi assim, né? A gente sai para evangelizar no interior, né? E a gente vai evangelizar as pessoas, aí a pessoa diz assim: eu nasci nessa religião, vou morrer nessa religião. Tá? Aí a gente vê que aquela pessoa tem zelo pela religião, mas não tem conhecimento da verdade. E é nisso que Jesus trabalha. Ele trabalha na verdade, para que nós possamos viver nessa verdade. E eu preciso fazer uma aplicação pastoral nesse texto. Irmãos, quantas pessoas hoje estão na igreja, mas não estão em Cristo? Quantas? Estão na igreja, participando da igreja, frequentando a igreja, mas não estão em Cristo. E o chamado de Jesus é para a gente estar em Cristo. João capítulo 15 é lindo, e Jesus fala sobre isso, né? Que nós precisamos estar nele. Ele é a videira e nós somos esses ramos. E se nós estamos nele, nós damos muito fruto. E se a gente dá fruto, ele polda. E às vezes a polda dói, mas aí a gente vai ser poldado para a gente dar mais fruto. Mas aquele que não está na videira não produz nada, e se não produz, ele corta. E ele vai dizer que o destino desse é ser lançado no fogo, né? E a gente precisa refletir sobre isso. Quantas pessoas estão na igreja, mas não estão em Cristo? E essa é a reflexão que a gente precisa. Eu estou em Cristo verdadeiramente? Como é que eu sei, pastor, se eu estou em Cristo? O que é que você está produzindo? O que é que a sua vida produz? Quais são os frutos que você está dando? Jesus disse que uma videira não produz abacaxi. Não é verdade? Você já viu abacaxi pendurado em pé de uva? Eu, pelo menos, nunca vi. Então é disso. Se você está em Cristo, o seu fruto é um fruto bom. Então você pode fazer essa própria reflexão. Segundo pedido, e também uma segunda resposta. Isso aqui vai ser a multidão, aos discípulos. Versículo 10 e 11 diz o seguinte: Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca. Isso sim o torna impuro. Versículos 15 e 16. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos esta parábola. Vocês ainda não entenderam? Perguntou Jesus. A verdadeira contaminação, irmãos, não vem de fora, mas vem de dentro. Às vezes a gente tem muito medo de passar por alguns lugares. Já viu gente que diz assim: por aquele lugar ali eu nem passo, né? Com medo de ser contaminado. Isso ali, né? Mas o que contamina a gente, irmãos, não é aquilo que vem de fora, não. É aquilo que sai de dentro do nosso coração. Eles estavam preocupados, né, com lavar as mãos, né? E não pensem que a partir de hoje vocês não vão mais lavar as mãos. Em nome de Jesus, lavem as mãos. Por favor. Mas aqui a questão não era de higiene, né? Era questão de pureza, né? Era questão de consagração. Jesus chama a multidão e ele vai ensinar algo revolucionário. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca. E aqui os discípulos ficaram confusos. Como assim? A religião nos ensina isso há séculos.
que a gente não pode comer isso, a gente não pode comer aquilo, a gente não pode comer. Mas quando isso foi dado aos judeus, era por um motivo de o povo de Deus, eles estarem consagrados ao Senhor, para que eles não fossem iguais aos povos que viviam ao seu redor. Só que eles fizeram disso algo maior do que o amor de Deus, algo maior do que o que realmente precisava ser. E ali eles estavam, né? Por que os teus discípulos não lavam as mãos quando vão comer? Aí Jesus vai responder a eles perguntando: e por que vocês também não tomam vergonha na cara e não fazem a vontade de Deus direito? Por que vocês estão brincando com isso? O Hélio Esby, ele destaca e diz assim: o perdão não é algo que pegamos, é algo que carregamos. Você pega em pecado, né? Mas você carrega o pecado. Todos nós somos pecadores. E esse cuidado que nós precisamos ter é de verdadeiramente ter no nosso coração a intenção de honrar a Deus. Jesus, ele vai explicar nos versículos 18 e 19, acompanhe comigo. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E isso é o que contamina o homem, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. A gente pode estar vestido, né, de crente, a gente pode ter a aparência de crente, mas se o nosso coração não estiver em Cristo, a gente pode viver nessa situação. Ele vai dizer, do coração procedem os maus pensamentos. Você já pensou mal contra alguém? Fale a verdade. Eu já. De vez em quando tem umas pessoas que fazem uma raiva que dá vontade, no mínimo, de fazer, feito, acho que é os italianos que jogam um sapato, né? Dá vontade de pelo menos jogar um sapato. Não é não, Guinho? Teve alguém que já te fez raiva, não foi o Guinho? Teve um dia que o Guinho ligou para mim: pastor, eu estou aqui brabo. O cara fez raiva, eu disse: tem calma, tu é crente. Mas tem dia que é desse jeito, porque isso sai. Os pensamentos ruins que a gente tem, os assassinatos, né? Vem do coração, começa maquinando, né? Como é que eu vou pegar essa criatura? E às vezes não quer nem matar, mas vai maquinando, o coração cheio de ódio. Os adultérios, né? O homem é fiel, a esposa é fiel, mas de repente, né? Aparece uma Dalila da vida, as esposas ficam tudo preocupadas com as Dalilas. Se preocupe com a Dalila não, se preocupe com o seu marido, né? Ajude ele também a ser um homem fiel. Converse, compartilha, né? Tem uma história agora de adultério virtual. Já ouviram falar sobre isso? Esse negócio está ficando um absurdo, né? E é ligeiro, né? Não precisa sair de casa, a mulher não vai sentir falta, né? Só basta deixar ela ir dormir. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa, homens, não tem colher de chá não, viu? Não teve contato físico, mas se a sua esposa pegar, meu amigo, um abraço, viu? É adultério. Jesus disse isso, né? Se a gente olhar e desejar, já adulterou, não é isso? Jesus estava vendo para esse tempo da gente, já estava ou não estava? Pegou pesado. Mas nós precisamos entender isso, os nossos corações podem ser contaminados com isso. Imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos, calúnias. Isso sai do nosso coração. E Jesus estava chamando a atenção para que eles pudessem entender, é disso que nós temos que cuidar. De fato, é isso que a gente precisa exigir do povo. Que os irmãos se arrependam dos seus pecados e tenham seus corações purificados. Não são as mãos que têm que ser limpas, mas o coração que precisa ser limpo. Imagine para a gente entender. Um copo de água. Caiu algo fora do copo, na parte externa, mas a água continua pura. Mas se tiver uma impureza dentro da água, toda a água
estará contaminada. É disso que Jesus está falando. Não é o exterior, mas é o interior. Não é aquilo que vem de fora, mas aquilo que já está dentro. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz assim: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. É para quem é cardíaco? Não. Essa doença é o quê? É o pecado. E essa doença ela é incurável. Mesmo quando a gente aceita Jesus como Salvador das nossas vidas, os nossos pecados são perdoados. Até os pecados que a gente não cometeu ainda já foram perdoados. O que nós precisamos é confessá-los. Mas a gente continua pecador. Remidos é verdade, mas continuamos pecando. E aqui Jeremias vai trazer, e ele diz: quem é capaz de compreendê-lo? Você já fez algo que nem você mesmo imaginava que podia fazer? A gente passa por momentos assim. De repente acontece alguma coisa e você toma uma atitude ou você diz alguma coisa e depois que você fala, e agora? Como é que eu conserto isso? Depois que sai da boca, para juntar, dá trabalho. Às vezes você pensa algo de alguém, mas está lá no seu coração. No dia que você verbalizar, talvez depois você não consiga mais colocar as coisas no lugar. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então a gente vê que do coração, né? Aqui ele vai dizer, vai vir os maus pensamentos, assassinato, adultério, imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos, calúnias. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, Salomão, guarde o seu coração. Então, o que você tem guardado no coração? Raiva, ira, falta de perdão. E essas coisas vão consumindo a vida da gente, e quando a gente menos espera, estaremos praticando essas coisas. E não adianta simplesmente, irmãos, mudarmos os nossos hábitos. Se nós não tivermos um coração transformado por Jesus, uma hora a casa cai. E era disso que Jesus estava trazendo ali os irmãos para que eles pudessem refletir. E aí vem o terceiro pedido e a terceira resposta. E agora Jesus vai falar diretamente com Pedro. Os versículos 15 ao 17 diz o seguinte: então Pedro pediu-lhe, explica-nos essa parábola. Vocês ainda não entenderam? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e é isso que contamina o homem. E aqui Jesus vai confrontar a ignorância espiritual, até mesmo daquele que era um dos mais próximos a ele. Então, queridos, Pedro vai pedir aqui uma explicação. Jesus responde: você ainda não conseguiu entender isso, Pedro? Vocês ainda não conseguem entender? Aquela parábola que Jesus estava falando era muito clara, mas Pedro queria uma explicação. E às vezes a gente faz coisas que a gente sabe que é errado, e quando vem as consequências a gente quer explicações, mas Senhor, por quê? E Jesus vai perguntar: você ainda não entende? É consequência daquilo que você faz. E Pedro pergunta aqui: Senhor, né? Explica-nos o que é que está acontecendo nessa situação. E aqui o impressionante é que não há uma reprovação de Jesus a Pedro. Percebe? Jesus não reprova ele. Às vezes a gente recebe algumas perguntas, né? Aí alguém faz uma pergunta assim de algo muito óbvio, você vê, eu não acredito que você está perguntando isso, né? E a gente julga logo, né? E tem gente que ainda é mais dura assim, né? Diz, para perguntas imbecis, respostas idiotas, né? Ainda tem isso. A gente responde no mesmo nível. Mas Jesus, ele responde a Pedro com amor. Jesus aqui, ele não vai reprovar Pedro, mas Jesus
confronta ele com amor. Você ainda não entende, Pedro? Para que ele possa refletir. Será que está tão óbvio assim que eu não consigo entender? Pedro amava Jesus, mas ainda assim ele estava pensando como os fariseus. Percebe que Pedro ainda estava pensando do mesmo jeito que os fariseus pensavam. Há tanto tempo isso é ensinado. E quando Jesus traz esse confronto, Pedro também continua sem entender. A ignorância espiritual, irmãos, não é falta de informação, mas é resistência à transformação. E muitas vezes a gente fica nessa ignorância espiritual, sem entender aquilo que a palavra de Deus nos traz, sem colocar em prática, porque a gente fica em dúvida, será que é isso mesmo? Será que não é? Irmãos, quantas pessoas não comem carne de porco? Quantas pessoas não comem isso, não comem aquilo? Né? E sabe o que é impressionante? A gente faz isso com zelo, né? Mas é isso mesmo? Eu não posso comer? O que é que há de pecado nisso? Precisamos entender que há algumas coisas que nós não comemos porque sabemos a procedência. Galinha de cabidela, sarapatel de porco, tem gente já se babando por aí. Aquilo que tem sangue, irmãos, a gente tem que ter esse cuidado, porque no sangue é onde corre todas as doenças, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Mas veja como o zelo, né? Lá em Atos dos Apóstolos, Pedro vai dar aquele cochilozinho depois do almoço e ele tem um sonho, né? Um lençol com todo tipo de animais ali. E a voz de Deus vem e diz assim, mate e come. E Pedro vai dizer, de forma nenhuma, eu sou zeloso, né? Mas Jesus estava fazendo uma revelação ali a Pedro. Por quê? Porque os gentios iam precisar receber a palavra do Senhor. E o que Pedro estava dizendo, eu não vou para os impuros. Quando eu não como nada impuro, eu não vou para os impuros. Então essa tradição, essa religiosidade, muitas vezes nos impede de irmos para aqueles que nós consideramos impuros. Deus coloca pessoas na nossa vida e às vezes a gente faz uns julgamentos e a gente diz como Pedro, não, Senhor, esse aí, não, quero nem saber. Esse aí não tem jeito não, isso vai para o inferno de cabeça para baixo. Isso é tão ruim, pastor. Mas Jesus estava dizendo a Pedro, não é isso não, Pedro. Né? Aqueles gentios também precisam receber a palavra. Aquelas pessoas que a gente acha mais indignas, precisam receber a palavra. E quem é que vai levar essa palavra? É eu e você. No dia que nós fizemos o evangelismo na praia, eu vim orando e dizendo assim, Senhor, coloca uma pessoa para que eu possa falar, para que eu possa evangelizar. E aí eu fui falando com muitas pessoas, evangelizando, e de repente veio um rapaz na minha direção, e eu fiquei esperando, e ele veio, e disse, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. E aquele rapaz sentou comigo, e ele começou a ouvir o evangelho, e ele começou a falar. Viciado em drogas, tem família, tem filhos, mas não consegue voltar para a família por conta da condição que vive, e vive pela rua. E eu disse, você vai com a gente, que a gente vai fazer um culto. Ele disse, mas pastor, eu estou todo sujo. Eu disse, não tem problema, mas o povo está tudo arrumado ali, direitinho, né? E a gente pensa nisso quando a gente vai evangelizar, né? Às vezes a gente quer ir muito bonitão, né? Vai com a roupa mais simples, porque às vezes você pode constranger. E ele não se sentia à vontade em estar com a gente, até que eu disse a ele, você está no meio do povo de Deus. E aí ele pôde louvar junto com a gente, e aí ele pôde entregar o coração para Jesus. Eu já orei ao Senhor para encontrá-lo outra vez, já andei lá para o Boa Viagem, não o encontrei mais. E eu não sei o que o Espírito Santo de Deus fez na vida dele. Mas não sou eu que vou escolher as pessoas a quem eu vou falar de Jesus. Eu vou falar as pessoas que Jesus colocar na minha frente, na minha vida.
Porque às vezes a gente tem medo, a gente fica com receio, né? Falar de Jesus para aquela pessoa. E se aquela pessoa estiver com o coração pronto para receber a sua palavra? João capítulo 13, versículo 10. Jesus respondeu: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos. Mas ele disse, mas nem todos. Tinha um que não estava limpo. Quem era? Judas. No meio daqueles 12 que foram escolhidos por Jesus, tinha um que não estava limpo. E Jesus coloca uma toalha na cintura, uma bacia com água, e vai lavar os pés dos seus discípulos, né? E Pedro resiste. Não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Jesus, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Jesus lava os pés dos discípulos, inclusive o de Judas. A gente vai escolher se Jesus Cristo nos dá o exemplo de que não tem, mesmo ele sabendo que havia um que não estava puro. Jesus disse nesse texto que eles foram limpos pela palavra, mas havia um que ainda não estava limpo. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo vai falar sobre essa graça que nos alcança. E ele vai dizer que nós fomos salvos, alcançados por essa graça, por intermédio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras. Nada podemos fazer. E aqui, queridos, precisamos entender que há pessoas que caminham com Jesus, mas ainda confiam nas suas próprias forças, confiam na sua própria justiça. E a graça do Senhor nos chama para entendermos isso. Não podemos fazer acepção de pessoas e entendermos que é a graça de Deus que nos alcança. E quantas pessoas também se acham impuros e dizem assim, não, eu não vou para esse negócio, eu não mereço. Pessoas que têm a condição de dizer assim, eu já estou perdido mesmo, eu vou para o inferno. E não entender essa graça do nosso Deus. Então eu preciso fazer uma aplicação aqui para os irmãos. O nosso texto base de hoje, ele fala diretamente a 3 grupos. E talvez tenhamos esses 3 grupos aqui na igreja nessa noite. Primeiro ele vai falar para os religiosos sem conversão. Conhecem a igreja, mas não conhecem a Cristo. E, infelizmente, irmãos, existe na igreja pessoas que precisam de conversão verdadeira. Caminham na igreja, caminham com Jesus, mas não têm um relacionamento com Ele. O segundo grupo é aqueles que estão afastados de Deus. Um dia já andou com Jesus, mas está afastado. Ou seja, eles mantiveram a forma, mas perderam o fogo, perderam a alegria, perderam o foco. Você já viu gente que está afastado do Evangelho, que ele não se diz de outra igreja nenhuma. Se perguntar, ele diz, eu estou afastado. Mas perdeu o foco, perdeu a alegria de servir Jesus, perdeu o foco. E o terceiro grupo são aqueles que estão quebrados pelo pecado. E esses pensam que estão tão sujos que não podem voltar ao Senhor. Estão tão impuros que não podem frequentar uma igreja. E talvez você encontrando uma pessoa como essa, ela vai dizer, jamais eu vou numa igreja. E Deus pode te usar para trazer essa pessoa que se acha tão impuro, para ouvir a palavra do Senhor, e você pode pregar a palavra do Senhor para essa pessoa. 1 João 7 diz, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Quem crê diz amém. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, diz assim, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Ele é poderoso para fazer isso, em perdoar os nossos pecados e tirar de nós a incredulidade, tirar
a dureza do coração e colocar em nós um coração que pulsa, né? E essa alegoria, né, sobre um coração de pedra, você já viu um coração de pedra pulsar? Pedra é pedra. Um coração de pedra, ele está morto. Mas Jesus está dizendo, eu vou tirar esse coração morto de você e vou colocar um coração de carne que possa pulsar. E um coração de quem tem um coração de carne pulsa assim, ó, Jesus, 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 Jesus. E é esse coração que Jesus quer dar a cada um de nós. Um coração que possa pulsar por Jesus. E sabe qual é a boa notícia dessa noite? Jesus, ele não veio ao mundo para lavar as mãos. Jesus veio ao mundo, né, para purificar os nossos corações. Jesus não veio preocupado, né, na pureza superficial. Venha cá, lavar suas mãos. Ele veio para purificar os nossos corações. Jesus, ele desmonta a falsa segurança da religião e apresenta um caminho de graça. Não é por nada que você possa fazer, é pela minha graça na sua vida. Religião, irmãos, ele pode limpar o exterior, mas Cristo é quem transforma o interior. Amém, queridos? A religião, ele pode produzir aparência, mas Cristo gera vida verdadeira na vida de cada um de nós. Em Mateus capítulo 23, versículo 27, Jesus vai dizer, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície. Por fora parecem justos, mas por dentro estão cheios de hipocrisia. Você já foi em cemitério de rico? Aqui tem o cemitério de rico, né? Tudo é lindo, né? Mas ali dentro daquelas sepulturas tem a mesma coisa. E não adianta a beleza exterior, porque interiormente é a mesma coisa. É hipocrisia e coisa ruim. Mas sabe o que é maravilhoso? É que o mesmo Jesus que nos confronta, ele também nos convida em Mateus 11, 28, e ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus faz um convite para aquele que está cansado de viver de máscara, para aquele que está cansado de viver somente uma religiosidade e nos chama para viver um relacionamento com Jesus Cristo. E hoje Jesus está perguntando, como você está, meu querido? Ele não está perguntando como é que estão as suas mãos estão limpas? Jesus está perguntando como está o seu coração. Se você nessa noite está na igreja, mas está longe de Deus, se você se afastou e sente o peso dessa culpa, ou se você nunca entregou o seu coração para Jesus, o convite hoje é para fazermos como o rei Davi no Salmo 51, 10. Ele disse, cria em mim um coração puro. Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas ele pecou, e diante do seu pecado ele entendeu que o que ele precisava era ter um coração puro. Então o convite para mim e para você nessa noite é dizer ao Senhor, Senhor, cria em mim um coração puro. Hoje é dia de voltar ao Senhor, hoje é dia de nascer de novo, hoje é dia de trocar religião por relacionamento. E se o Espírito Santo de Deus falou no seu coração nessa noite, eu quero fazer um convite para você voltar para Cristo, para você entregar seu coração para Jesus, para que você possa ter relacionamento com Deus, ter uma vida perdoada por Cristo, restaurada por Cristo e transformada por Cristo. Nós vamos estar louvando ao Senhor nesse momento. Enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, eu quero encontrar você. Eu quero orar por sua vida.
O Senhor está te chamando a ter um coração puro. O Senhor está te chamando a sair de toda cápsula de impureza e chamando a você para você realmente viver essa pureza no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Enquanto nós estivermos em oração, a igreja, né, intercede por aquele que recebeu essa mensagem e às vezes resiste. Domingo passado a gente falou sobre essas resistências que o inimigo traz. Mas Jesus falou ao seu coração para que você não viva uma religião vazia, mas viva um relacionamento verdadeiro com Cristo. Que você não fique preso às tradições, mas você seja liberto em Cristo Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E enquanto nós estivermos louvando, eu quero fazer esse convite para você, para que você venha, entregue seu coração para Jesus. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, que você possa voltar aos caminhos do Senhor. Vamos louvar. E deixa o Espírito Santo de Deus falar no teu coração, porque Ele está aqui nessa noite. Amém? Vamos louvar o Senhor. Está falando. Entrega teu coração ao Senhor nessa noite. Volta para os caminhos do Senhor nessa noite. Não deixe uma religião falsa, uma religião vazia estar maquiando a sua vida, mas entregue-se profundamente ao Senhor. Alguém nessa noite quer entregar seu coração para Jesus? Alguém está afastado dos caminhos do Senhor e nessa noite entendeu que precisa voltar aos caminhos do Senhor? Eu quero orar por sua vida. Nós já estamos encerrando o nosso culto. Alguém nessa noite? Nós vamos repetir só mais uma vez esse refrão e eu quero orar por sua vida. Dá um passo de fé.
Vamos orar? Pai de amor, Pai de misericórdia, queremos agradecer por Tua palavra, Senhor Deus, que nos confronta, Senhor, mas também nos chama, Senhor Deus, a andarmos com o Senhor, que nos confronta com as nossas dificuldades, com os nossos pecados, com os nossos vícios, Senhor, com aquilo que desagrada o Teu coração, mas o Senhor também nos chama, Senhor, a viver uma vida íntima, Senhor, num relacionamento contigo. Te agradeço, Senhor, por essa noite tão especial, te agradeço por Tua palavra, por cada servo, cada serva Tua, por cada visitante, por cada amigo, Senhor, que nessa noite recebeu da Tua palavra, Senhor, que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, ainda ruminando sobre essa palavra, pensando naquilo que o Espírito Santo de Deus está falando aos nossos corações. Pai, dá-nos uma semana, Senhor, onde possamos encontrar essas pessoas que precisam ser alcançadas por Tua graça e usa as nossas vidas, Pai. Essa semana que vamos precisar, Senhor, mais do que nunca, Senhor, nos colocarmos diante do Senhor e intercedermos, Senhor, pelos nossos amados. Ô Pai, essa multidão, Senhor, que estará, Senhor Deus, andando pelas ruas, subindo e descendo ladeiras, achando que encontraram a felicidade, Senhor, mas sabemos que o final disso é caminho de morte, Senhor, e quantas pessoas vão perder as suas vidas, quantos casamentos serão acabados, quantas jovens se perderão por esse caminho, quantos jovens, Senhor, quantos homens, quantas mulheres vão se afastar de Ti, atraídos, Senhor, por essa mentira, meu Pai. Então nós clamamos, ó Senhor Deus, por essas vidas, por vida de pessoas que a gente nem conhece, Senhor, mas são, Senhor Deus, alvos da Tua graça. Então, Senhor, coloca-nos onde quer que nós formos, ó Pai, para que nós possamos fazer encontro com essas pessoas e falarmos do Teu amor. Que a nossa vida, Senhor, possa, Senhor, levantar a Ti e essas pessoas possam ver o Teu brilho em nós e buscarem, Senhor, saber de Ti, Senhor. Usa a Tua igreja, Senhor. Muitos irmãos vão viajar, Senhor Deus, muitos vão para a casa dos seus parentes, mas aonde quer que nós estejamos, nós somos a Tua igreja, Senhor. Então usa-nos para a glória do Teu nome, Senhor. É o nosso clamor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Receba a bênção, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações e a comunhão com o Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Quero pedir que você sente e faça a sua oração silenciosa. Eu quero cumprimentá-lo na saída do templo. Amém?